Inicialmente, eu gostaria de agradecer o deputado Fernando Monteiro, presidente, o deputado Arthur Maia, relator. Queria cumprimentá-los, gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar aos nossos ouvintes, aos parlamentares presentes, a todos os ouvintes. Dizer que é um prazer estar aqui para falar sobre regime próprio de Previdência Social, na PEC 32. Então, nesse momento em que a gente vive uma pandemia, um assunto dessa natureza, ele deveria ser muito mais discutido, mesmo porque nós estamos, então, a PEC ela se torna inoportuna em decorrência da situação política, econômica e social trazida pela pandemia. E quando a gente fala de reforma, nós não estamos falando de uma desconstrução, nós estamos falando de uma construção, de algo para melhorar. E essa PEC, na verdade, ela não se apresenta com melhorias que são aquelas que foram anunciadas por aqueles que a apresentaram. Ela traz o fim do regime jurídico único, instituição de diversos vínculos, desestruturação de relações de trabalho nas instituições, da mesma forma que foi na legislação trabalhista. Fim da progressão e promoção por antiguidade, que, na verdade, vai deixar o servidor, inclusive o atual, sem possibilidade, só por avaliação e desempenho. Fim da estabilidade, que é esse instituto que possibilita ao servidor a garantia e a tranquilidade necessárias para exercício de suas atividades no cumprimento da lei, sem ter que ficar sujeito a ordens que podem ser manifestamente ilegais. Possibilidade do presidente da República de criar e extinguir órgãos públicos, carreiras ou alterar suas prerrogativas por meio de decreto, sem discussão do Poder Legislativo, que pode gerar uma grande instabilidade e insegurança aos servidores e ao Estado de uma forma geral. Concorrência da iniciativa privada com as atividades públicas, inclusive no compartilhamento de informações, ambiente de trabalho, instalações públicas, poderá gerar um conflito de interesses em segurança institucional. Vínculo de experiência, esse trazido lá do contrato seletista, das relações de trabalho seletistas, impróprio para o serviço público, que é uma construção e, por isso, a estabilidade. E também o estágio probatório, que ele já existe, então, e nas situações atuais, na legislação atual que já o trata. A possibilidade de extinção dos regimes próprios de previdência social ele é extremamente grave. A emenda constitucional número 103, eu tenho que me referir à emenda 103, porque ela suprimiu do texto constitucional a garantia de regimes próprios e estabeleceu regras para aposentadoria para servidores, detentores de cargos efetivos, filiados aos regimes próprios da União. Ela deixou a cargo de Estado, Distrito Federal e município a normatização de regimes próprios de seus respectivos servidores e a instituição do regime de previdência complementar, que se tornou obrigatório para os servidores e em entidades fechadas e também abertas de previdência social, e limitação de benefícios aos limites do regime geral de previdência social. Possibilidade, então, de extinção dos regimes próprios, de acordo com a emenda 103, aumentou o percentual de contribuição e instituiu contribuição variável e a possibilidade de instituição de contribuição extraordinária em caso de déficit dos sistemas do regime próprio de previdência social. E vedou a instituição de novos regimes próprios de previdência social. A própria PEC 103 já vedou a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Então, nesse sentido, quem tem regime próprio, tem. O Estado ou o município que tem regime próprio, ele tem. Aquele que não tem mais, não pode fazê-lo mais. E para os regimes próprios existentes, a Lei Complementar Federal estabelecerá normas gerais de organização, de funcionamento e responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre
a extinção e consequente a extinção de regimes próprios e a consequente migração para o regime geral de previdência social. Aqui ainda nós já estamos na PEC 103, que já tratou o assunto, né? E ele vem trazido de novo na PEC 32. A filiação previdenciária na Emenda Constitucional 103, ela já trouxe a filiação previdenciária desde a Lei 9.717 de 1998. Então, filia-se ao regime próprio, já está na PEC assim, filia-se ao regime próprio os servidores detentores de cargo efetivo, filia-se ao regime geral de previdência social os servidores que exerçam cargo exclusivamente em comissão, cargo temporário, emprego público, detentores de mandato eletivo. Isso já está na PEC 103, isso já está na Lei 9.717, isso já está na Lei 8.212 e 8.213, que estabelece o plano de custeio da Previdência Social e o plano de benefício da Previdência Social. A PEC 32, então, traz o seguinte vínculo previdenciário. Artigo 40A. Para fins de determinação de vínculo previdenciário, que já está na emenda 103, dos servidores públicos, são segurados de regime próprio de previdência social, servidores com vínculo de experiência, servidores de cargo com vínculo por prazo indeterminado ou de cargo típico de Estado. E traz vinculação do regime previdenciário, regime geral de previdência social, os agentes públicos a que se refere o artigo 40, parágrafo 3 da Constituição, que são cargo em comissão, cargo temporário, cargo eletivo, emprego público. Isso já está lá na 103, na emenda constitucional número 103. Os servidores com vínculo por prazo determinado, servidores admitidos exclusivamente para cargo de liderança e assessoramento. A PEC 32, ela possibilita, então, a extinção dos regimes próprios de previdência. Isso é grave, isso é gravíssimo. O artigo 9º da PEC 32, ele traz: a União, Estado, Distrito Federal e Município poderão optar por vincular, por meio de lei complementar publicada no prazo de 2 anos, a partir da data da promulgação dessa emenda, os servidores que vierem a ser admitidos por cargo com vínculo por prazo indeterminado, nos termos do inciso 3 do caput do artigo 40A, inclusive durante o vínculo de experiência, essa vinculação ao regime geral de previdência social de caráter irretratável, ou seja, 2 anos a partir da emenda constitucional. Dessa emenda constitucional, se ela for aprovada aqui, a possibilidade de extinção para os novos servidores, extinção do regime geral. Já possibilita a extinção dos atuais e os novos não entrarão, já todos no regime geral de previdência social. E essa vinculação, então, ela não prejudica o direito dos servidores, não afasta o direito à vinculação ao regime de previdência complementar. Por favor. Conclusão. Essa PEC, ela se torna um retrocesso à situação existente antes, ou seja, volta à situação existente antes da Constituição de 1988, em que a gente tinha regime seletista e regime próprio. Esvaziamento e enfraquecimento dos regimes próprios, o que poderá gerar déficit e aumento de contribuição normal e instituição de contribuições extraordinárias. O retorno ao regime geral implica na contribuição dos órgãos públicos no mesmo percentual que as empresas em geral. E, em relação aos regimes próprios, a PEC 32 não traz nenhuma possibilidade de melhoria, nem de redução de custo. Pelo contrário, ela fragiliza a existência dos regimes próprios que subsistirem, acarretando aumento de custo. A conclusão final: instituições públicas fortes é sinônimo de credibilidade, de segurança jurídica e de proteção da confiança dos cidadãos, das organizações econômicas e sociais. A PEC 32, ela não corrobora a melhoria dos serviços públicos, nem a economicidade, nem a proteção da sociedade. Pelo contrário, ela possibilita uma simbiose entre o serviço público e a iniciativa privada, né? Uma instabilidade nas relações de trabalho, nas atividades públicas,
e como consequência, uma disputa entre servidores, cargos comissionados, empregados públicos, prestadores de serviço, o que pode culminar ainda mais na redução da prestação de serviço e no aumento da máquina pública. Enfim, nós precisamos dizer aqui que nós não somos contra reformas, mas reformas que realmente tragam benesse ao Estado, benesse às instituições públicas, benesses aos cidadãos de uma forma geral e que traga exatamente aquilo que todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, gostaríamos: melhoria na prestação de serviço público. Depois de mais de 40 anos de prestação de serviço público, eu tenho a dizer aqui que eu sou um cidadão, enquanto servidor público, hoje aposentado, eu sou um cidadão como qualquer outro. Enquanto cidadão, e que durante mais de 40 anos fui servidor público, eu sempre quis ser bem atendido. E por isso, eu sempre quis atender bem. Mas, para atender bem, é necessário que você tenha treinamento, que você tenha capacitação, e que é uma coisa que nem sempre existe, deputado Fernando Monteiro, no serviço público. E assim, a PEC, o texto da PEC 32 é tão complicado, ele traz tanta instabilidade e tanta insegurança jurídica, que a melhor decisão, nesse momento, seria pela rejeição dessa PEC, em decorrência de que a sociedade não está aqui para discutir com os parlamentares, com os nossos representantes, com o representante do povo, com o representante da sociedade. Deputado Fernando Monteiro, muito obrigado por essa oportunidade e dizer que o Estado brasileiro e a população brasileira merece todo o nosso respeito enquanto servidores, merece todo o respeito da Câmara e do Senado, ou seja, do Congresso Nacional, e por isso as coisas precisam, os projetos de lei precisam ser bem discutidos para que não tragam ainda uma piora na prestação do serviço público, uma decadência no serviço público. Muito obrigado. Obrigado, Décio Bruno Lopes, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, e convido para falar agora Daniel Duque, pesquisador do Estudo Brasileiro